Olá, graça e paz de Jesus. Seja bem-vindo ao nosso terceiro vídeo da série para pequenos grupos da campanha 50 Dias de Esperança. Eu espero que você esteja sendo abençoado por esta campanha, onde a nossa fé e a nossa esperança em Deus estão sendo renovadas dia após dia. O nosso tema de hoje é Encontrando Esperança em Tempos de Desespero. E o nosso texto bíblico base está em Romanos capítulo 4, versículo 18, que diz assim: Mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve, crendo que se tornaria o pai de muitas nações, pois Deus lhe tinha dito: esse é o número de descendentes que você terá. No vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre Abraão, e as promessas de Deus sobre a vida dele. Abraão foi considerado o pai da fé e foi um exemplo incrível para eu e você estarmos nos inspirando a crer mesmo em tempos tão difíceis. Hoje nós vamos estar falando sobre 4 pontos, 4 maneiras de nós mantermos a nossa esperança em tempos de desespero. E o nosso primeiro ponto é: reconheça quando a esperança está morrendo. E qual é um dos sinais de que nós vemos que a esperança está morrendo em nossas vidas? É quando nós começamos a usar a palavra nunca. Abraão, em determinado momento da sua jornada, ele pensou que as promessas de Deus nunca se cumpririam em sua vida. Em Gênesis 15, versículos 2 e 3, Abraão diz assim: Senhor Deus, que me darás se eu continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Abraão continuou: Tu não me deste descendência e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Quando nós nos deparamos com situações como essa, onde nós não estamos enxergando as coisas acontecerem, nós podemos pensar que Deus nunca vai cumprir as suas promessas. E eu tenho uma pergunta para você: qual é o nunca que está matando a sua esperança nos dias de hoje? Eu quero te trazer à memória que nós servimos a um Deus que Ele é todo-poderoso e Ele é fiel para cumprir as promessas na sua vida. Por isso, jamais pense que nunca irão se cumprir na sua vida as promessas de Deus. Em segundo lugar, renove a sua esperança pela fé nas promessas de Deus. Abraão, quando talvez ele estava desanimado, ele se lembrava das promessas que Deus havia feito a ele. Em Gênesis 15, 5, diz assim: Em seguida levou Abraão para fora e lhe disse: Olhe para o céu e conte as estrelas se você for capaz. Este é o número de descendentes que você terá. Assim como Abraão, eu e você, nós podemos, em tempos de dificuldade, nós podemos lembrar e trazer à memória as promessas de Deus para as nossas vidas. Você tem promessas? Você lembra de promessas que Deus fez a você? Eu quero te convidar a, nesse momento, você lembrar delas e saber que você serve a um Deus que, mesmo em meio a tempos de dificuldade, onde você não está enxergando as coisas acontecerem, que Deus é um Deus que cumpre promessas. A terceira maneira de você manter a sua esperança em tempos de desespero é: fortaleça a sua fé em meio aos desafios. Em determinado momento, Abraão estava vivendo o momento mais desafiador de sua vida, onde Deus havia pedido o seu filho Isaque. E mesmo neste momento mais desafiador, Abraão manteve a sua fé nas promessas de Deus, que mesmo como ele não sabia, exatamente como iria acontecer, mas ele tinha uma segurança e uma confiança de que Deus iria prover o sacrifício e iria resolver aquela questão. Saiba que em meio aos seus desafios, Deus, Ele está fortalecendo a sua fé e te conduzindo para a promessa que Ele tem para a sua vida. E em último lugar, confie na fidelidade de Deus e nas suas promessas. Você sabe o que são promessas? Promessas são afirmações que Deus faz que direcionam as nossas vidas a viver os propósitos dele. Abraão não era guiado por circunstâncias.
Abraão era guiado e direcionado pelas promessas de Deus para a sua vida. E da mesma maneira, eu e você, nós não podemos ser guiados pela mídia, nós não podemos ser direcionados pelo que outras pessoas dizem ou pensam, ou simplesmente por aquilo que nós achamos, mas nós devemos ser guiados e direcionados todos os dias pelas promessas que Ele fez para nós. E acima de tudo, saber que o Deus que fez a promessa, Ele é fiel para cumprir todas as coisas na minha e na sua vida. Que eu e você possamos viver as promessas de Deus nas nossas vidas. Saiba que em tempos de desespero, você pode olhar ao seu redor e observar que muitas pessoas estão sem esperança, mas lembre que eu e você temos uma esperança e ela está no nosso Deus e nas suas promessas. Por isso, lembre das promessas, creia nas promessas, viva as promessas que Deus tem para você. E ainda que você tenha que esperar e tenha momentos onde você não vê que as coisas estão acontecendo, tenha uma certeza e que Deus, Ele está no controle de todas as coisas e a seu tempo Deus cumprirá todas as promessas. Agora você vai ter um momento aí no seu pequeno grupo para você estar conversando e debatendo sobre as promessas de Deus e as maneiras de nós encontrarmos esperança em tempos de desespero. Que Deus abençoe a sua vida.